Ontem eu fui pro show do Oasis, Vênia. Tu não viu o jogo? Chorei. Claro que eu vi o jogo. Chorei. Claro que eu vi o jogo. Ó, a gente vai ter que ter muita paciência com o nosso amigo. Ô, Fernanda, cadê o sino da Libertadores? A gente tá lá ano que vem. Quer tocar? Você ainda não da pode, né? Não, eu tô já. Tá. Eu também tô. Cuidado que, ó, as coisas mudam aqui assim, ó. Não, eu tô já também. É isso. Vamos tocar hoje, Veneza. É isso. O futebol muda rápido. Cara, você não é. Sabe aquele negócio de contrato? Assina aqui e fica jogando mal pra ganhar o Copa do Brasil, tu não assinaria? Fica jogando mal? Quem joga mal por muito tempo tava não vai ser tentando campeão. ajudar. Ô, você conseguiu, Fernanda. Era isso que eu queria. queria ajudar ele. Eu quero O Vasco ele foi. revoltado. Se eu ficasse 5 semanas aqui fazendo um trabalho vergonhoso aqui no SBT, teríamos punições. Claro. Correto? Teríamos protestos. Claro. Tá tudo uma maravilha. Tudo tranquilo. Nada acontece. O Vasco foi até Salvador enfrentar o Bahia. Aí eu falei pro meu marido, quando eu preciso de você, você não me ajuda. Entendeu? Perdeu mais uma, porque eu não queria o Bahia cheirando meu cangote. Tá? Reclama Aí, com o David. Reclama com o David. é a quinta derrota consecutiva. O David foi expulso. Tá? Foi uma coisa só. Esse menino, esse Eric Pulga, que era do Ceará, e tá no Bahia, ele joga que é uma barbaridade, fez gol no Foi, a Botafogo. pulga atrás da orelha do Robert Renan. O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Agora tu tá flertando com a zona de rebaixamento de novo ou não? Flertando não, eu sou um cara aqui que respeito sempre a ciência, viu? Pra mim é matemática. Claro. É só olhar a tabela que você vai ver que não é mais flerte. É date É já. realidade. É date já. date. Isso, Veneza. realidade. Não é mais flerte? Rapaz, sorte do Vasco, cara. Assim, eu tava olhando com carinho hoje a tabela. A sorte do Vasco é que hoje tem Inter e Santos. É. Então, se o Inter ganhar o Santos, ele afunda o Aqui. Santos na zona do rebaixamento e aí tem 5 pontos Hoje de tem, diferença. às 9 da noite, Internacional e Santos. O Vitória jogou ontem, ganhou, empurrou o Santos pra zona de Exato. rebaixamento. Então ele tem um joguinho a mais aqui, mas esses dois caras aqui vão fechar a 35ª rodada, que é o Internacional e o Santos. A sorte do Vasco é essa, passa pelo Internacional e Santos, que independentemente do resultado, mantém os dois aí na briga. Mantém, mas se o Internacional ganhar, que eu acho que é o melhor resultado, vai para 43, sexta tem Vasco e Internacional, dentro de São Januário, se eles não tomarem vergonha na cara para jogar dentro de São Januário, eu não sei quando eles vão tomar vergonha na cara, e o Santos ficaria com 37. A outra sorte do Vasco é que o Ceará, e pouca gente se atenta a isso, vai pegar o G4 do Campeonato Brasileiro. O Ceará pega hoje o Mirassol, depois ele fecha o Campeonato Brasileiro contra, não necessariamente nessa ordem, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, tá? Então, no caso é Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, se eu não me engano. Flamengo eu sei que é dia 3, quarta-feira. Exato. Então o Ceará ele vai pegar o G4 do Campeonato Brasileiro e ainda também não está livre e está atrás do Vasco. A questão é o seguinte, Fernanda, é matemática. Se o Santos ganhar hoje, por exemplo, vai a 40. E aí fica 2 pontos do Vasco da Gama. Enquanto o Vasco vai ter uma diferença de 3 pontos para o Vitória, que vai ser o primeiro fora da zona dentro da zona do rebaixamento. 3 pontos em 3 rodadas não é absolutamente nada. Então, apesar do cenário ser muito difícil, você vai precisar de uma combinação de resultados imensa. E mais uma vez o Vasco continuando a incompetência que tem sido feita nos últimos 5 jogos, que o Vasco caia. Mas vamos ver se os jogadores aprendem agora, porque com a água batendo na bunda, talvez eles acordem. O que aconteceu, Pedrosa? Aconteceu Eu que... vi o jogo e tava, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu achei que fosse amistoso pela postura dos jogadores. Cara, eu vou te falar, Veni, por incrível que pareça, contra Grêmio e Botafogo, o Vasco teve uma postura patética. Patética. Contra a Juventude também, patética. Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo, não. Grêmio, Juventude e Botafogo, eles tiveram uma postura patética, pífia, postura de conforto, coisa que o Vasco não poderia ter em nenhum momento desse Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, eu vou ser muito honesto, o Vasco fez um jogo terrível com a bola. O Vasco não conseguiu criar. Inclusive, só tem um gol nos últimos 5 jogos. Isso é alarmante e mostra como o trabalho do Fernando Diniz também vem caindo muito de rendimento, que ele não mostra repertório, ele mostra que também tem muita dificuldade de implantar novas ideias nessa equipe, mesmo com jogadores diferentes. Ele tem muita culpa no que está acontecendo em relação ao Vasco da Gama nessa temporada, nesses últimos 5 jogos principalmente.
Mas me chama a atenção que ontem o Vasco pelo menos fez um jogo de competição. E quando eu digo isso, não quer dizer que jogou muito, que teve chance de vencer o Bahia e tudo mais. O que eu digo é que eu vi uma postura diferente, principalmente sem a bola. Os caras pelo menos estavam correndo, estavam se dedicando, coisa que não aconteceu nas últimas rodadas. E aí, Fernanda, infelizmente, eu tenho que tornar a falar novamente uma coisa aqui, que infelizmente nós, o povo brasileiro, a gente tem uma mania sistemática de sempre colocar a culpa de tudo em cima do técnico. Ah, porque o técnico? Aí troca de técnico. A fórmula do fracasso do Vasco nesse século se chama trocar de técnico. O Vasco troca de técnico toda vez que acontece alguma coisa ruim, toda vez que tem uma fase ruim, toda vez que acontece algum tipo de crise. Sempre troca de técnico e não mudou absolutamente nada. No caso do Fernando Diniz, eu acho que, repito, ele tem muita culpa no que está acontecendo, mas não tirem a responsabilidade dos atletas. Vamos relembrar aqui, o jogo estava 0-0 quando vai para o intervalo, o Fernando Diniz coloca o David na vaga do Matheus França naquele momento, que também não conseguiu jogar bem mais uma vez. O David entra e com 20 minutos de jogo, um jogo que estava 0-0, um jogo que o Bahia era melhor sim, mas não tinha conseguido fazer o gol ainda, muito por conta dessa postura defensiva que o Vasco pelo menos conseguiu sobreviver na Arena Fonte Nova, um Bahia que venceu o Palmeiras, um Bahia que venceu também o Flamengo nesse campeonato. E o Vasco simplesmente teve o David expulso por uma imprudência dele, ele pisa com todas as travas no pé ali do Canu, e o Vasco perde um jogador. Não, e assim, uma bobeira máxima, porque ele tá perto da grande área do Bahia, uma coisa... Aí eu te falo, vai culpar o treinador? A culpa é do treinador, que o jogador entra com as travas na perna do zagueiro adversário e 3 minutos depois o time toma gol? Uhum. É sintomático, pô. É sintomático. Vai culpar o Diniz do que aconteceu contra o Juventude? Que o Cuesta tira o corpo, o Léo Jardim depois entrega a bola e o Juventude vira o jogo em 20 minutos? Vai culpar o treinador? É tudo culpa do treinador? Não é culpa do treinador só. O treinador tem parcela de culpa. Mas enquanto esses jogadores não tiverem a responsabilidade assumida de vestir a camisa do Vasco da Gama, esquece, pode trocar de técnico, pode botar o Papa, não vai mudar. O Vasco tem um problema crônico dentro do seu elenco de zona de conforto. Vocês vão lembrar aqui, pô, o Vasco perdeu com um a mais pro Vitória no Barradão. O Vasco tomou goleada do Puerto Cabedelo, que é um time semiprofissional. O Vasco colecionou vexames nessa temporada e na última também, porque esse grupo de jogadores, por mais que ele tenha mudado um pouco, o perfil desse grupo é de um mental fraco, é de um mental que só joga quando a água tá batendo na bunda. Me desculpa, é isso. Eles são ruins, Fernanda? Não acho que eles são ruins, não. Eles tecnicamente são muito abaixo do campeonato? Não. Longe disso. O mental deles é fraco. Eles não assumem a responsabilidade do que é jogar com a camisa do Vasco. Enquanto eles não me provarem o contrário, eu vou repetir para vocês. Não tirem a responsabilidade dos atletas. Eles ganham bem, eles viajam em voo fretado, eles têm tudo do bom e do melhor dentro do CT. O Vasco dá toda a estrutura possível, salário em dia. O que está faltando? O que está faltando? É o Fernando Diniz que é o problema? Porque com o Carille... Ah, pô, Pedrosa, o Fernando Diniz perdeu o vestiário. O Carille não tinha perdido o vestiário. E o Vasco tomava pancada atrás de pancada. O Rafael Paiva perdeu o vestiário? Não. E começou a tomar pancada também. Será que é o técnico mesmo o problema? E quando venceu 4 seguidas, o treinador era maravilhoso. Os jogadores saíram e falavam, não, o Diniz é maravilhoso. Era elogio do Ryan, era elogio do Coutinho, era elogio do Léo Jardim. Foi 3 meses atrás, foi um mês atrás. Tem 15 dias, Venia. 15 dias. Tem 15 dias, Venia. Aí a culpa é do técnico? Não, a culpa é dos atletas que têm que assumir a responsabilidade e parar de errar dentro de campo. E olha, o técnico Fernando Diniz falou, e nós separamos aqui 2 sonoras. A primeira é quando ele é questionado sobre a necessidade de pontuar para fugir agora do rebaixamento. Rodolfo. Claro que vê. E tem que ver mesmo. A gente não tem pontuação ainda. Faltam 3 jogos, a gente precisa pontuar. E isso é uma coisa que a gente devia ter. Isso é um erro. Talvez um dos erros principais do time é meio que... Quando o campeonato se apresentou para a gente tinha repertório, condição, jogando futebol de uma maneira que a gente podia aspirar coisa melhor, a gente meio que rejeitou. A gente não abraçou. E a torcida incentivando e apoiando. E aí, ou se você não vai, você fica. Você não fica mais ou menos, ou vai para cima ou vai para baixo. E a gente, porque no mesmo lugar você não fica. Se você não vai, não produz e não ganha jogo, o lugar da tabela a gente não ia ficar. A gente ia ficar em 7º lugar. A gente podia ter avançado mais, podia estar falando de uma outra coisa hoje, mas hoje a realidade é essa. A gente precisa pontuar e o rebaixamento, lógico que é uma questão. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato, nós precisamos ganhar jogo. A segunda sonora é sobre os boatos de que o elenco estaria rachado e, obviamente, ele desmentiu. O Pedrosa já desmentiu isso aqui pela sexta-feira, Rodolfo. Isso é bobagem. Você sabe que é bobagem.
sabe da minha relação, como é que ia ter um vestiário? Quem que ia rachar o vestiário? O Léo Jardim? O Ryan? O Veguete? O Felipe Coutinho? Todo mundo lembrou. O Felipe Coutinho, outra coisa, o Felipe Coutinho não jogava partidas sequenciais. Tá, acho que ele já é agora, nessa temporada, provavelmente é a temporada da carreira dele que ele fez mais partidas consecutivas, treinamentos consecutivos. Então tem um monte de coisa boa nisso. O que tem de muito ruim, esse recorte de 5 jogos, ele é muito pesado, muito ruim. E é uma tristeza muito grande. Eu quero vir aqui comemorar a vitória, falar Vitória Vascão, assim que for possível. Falar de Vitória Vascão. O Diniz, com toda a razão, o Pedrosa já tinha admitido isso aqui na sexta-feira, trouxe informações e tudo mais internas de que isso é uma grande bobeira. E tem um detalhe, é claro que a sequência ela é dolorosa, né? E aí tem horas também que as coisas parecem que acontecem no lugar errado. Porque aí você olha no retrospecto, por exemplo, o Peção tava falando comigo ontem, meu marido, ele fala, eu odeio jogar contra o Bahia e contra o Grêmio fora. Porque são 2 jogos que o Vasco não ganha. Eles vêm aqui jogar em São Januário e a gente ganha deles. Mas fora de casa parece que tem um negócio. Quer dizer, já era um resultado de empate, vamos dizer assim, que seria, vamos dizer, até positivo. O Bahia tá lá em cima brigando pelo G5. O Vasco já não tem um retrospecto legal jogando lá contra o Bahia. E aí, mas aí você tá sem o Coutinho. Você toma um cara expulso e toma o gol depois. Porque dava pra segurar um empate e até vencer o Bahia. Mas aí acontece na hora errada, para fazer o botão do terra arrasada, o Vene Casagrande. O problema não é você perder para o Bahia lá, porque teoricamente isso é normal, né? Você nunca vai achar estranho. O problema é como você perde. Você perder para o Bahia lá. E o Bahia nem estava fazendo uma grande partida não, tá? Assisti esse jogo aí, não estava fazendo uma grande partida. Inclusive no finalzinho, teve uma jogada de uma cabeçada. Foi de quem? Que o goleiro Ronaldo só ficou rezando assim. Foi quase que o Vasco empatou ainda com 1 a menos. Então, assim, o jogo em si não era muito difícil para o Vasco da Gama naquilo que a gente estava assistindo. O problema é como você perde. Você numa expulsão como essa, totalmente juvenil do David, mostrando claramente ali que os jogadores estão ansiosos, estão nervosos. Acho que foi até um pouco de excesso de vontade desse jogador. A forma como perde. Aí você pega os números, Fernandinho, nos últimos 5 jogos, 5 derrotas e apenas 1 gol marcado, é óbvio que vai chamar atenção. Por exemplo, se o Vasco viesse numa sequência, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, talvez a crítica não fosse tanta. Aí você ganha 4 seguidas. A gente começa a falar aqui que é o time do momento. E não era deboche. De fato, o Vasco fazia grandes partidas. Aí depois você vem de 5 péssimas partidas, 5 derrotas, sendo que tem uma semifinal batendo a porta da Copa do Brasil. É óbvio que chama atenção e começa a pintar esse tipo de notícia que, obviamente, não procede, né, gente? Pelo amor de Deus. 15 dias atrás, todo mundo elogiava o Fernando Diniz. E agora ele é o pior treinador do mundo? Não faz o menor sentido. 15 dias atrás, o Vasco tinha o Paulo Henrique convocado, o Vasco teve o Carlos Andrés Gomes, o Vasco teve o Carlos Cuesta, o Vasco teve o Coutinho e o Léo Jardim no radar da seleção brasileira, além do Ryan. A gente estava falando do Ryan de ser vendido por 30, 40 milhões de euros. A gente estava falando de um Coutinho que estava fazendo talvez a melhor temporada da carreira dele desde que ele vestiu a camisa do Barcelona. O Barros era um dos melhores volantes. A gente falava isso aqui o tempo inteiro. Sim. E o Vasco jogando bem Vasco demais. jogando bola. Aí, do nada, por causa de 15 dias, perdeu o vestiário, acabou, não sei o quê. E eu já falei aqui, pode ter um ou outro jogador que não esteja jogando que está insatisfeito. Aí, se o cara não estiver insatisfeito, tem algum problema. Porque aí, senão, ele está sentado no contrato. Então, tem que estar insatisfeito mesmo. Agora, a decisão continua sendo do técnico. E quando a gente fala tudo isso aqui, gente, não é ignorando que o Fernando Diniz tem feito um trabalho ruim nesses últimos 5 jogos. Ele teve substituições incoerentes, ele teve várias decisões que eu não concordei e que ele cometeu erros dentro da partida que fizeram o Vasco ficar mais vulnerável. O time do Vasco perdeu o repertório, tanto é que tem um gol nos últimos 5 jogos, como a gente trouxe aqui, e tá tomando gol todo jogo, 11 gols nos últimos 5 jogos. Tudo isso é coletivo, é trabalho do técnico. Só que a gente não pode, mais uma vez, eu vou repetir aqui pra vocês, tirar a responsabilidade do atleta. Porque se a gente tira a responsabilidade do atleta... E você fala isso há muito tempo, isso aqui, Pedro. É muito fácil, desde os outros treinadores. É muito fácil, pô. É muito fácil colocar sempre no técnico. Essa ideia burra, sistemática que a gente tem aqui, de que é só o treinador que tá errado. Não é, pô. Não é. Então é isso, rapaziada. Vocês viram aí o que o Pedrosa falou e, sinceramente, é difícil discordar da análise feita aí pelo Pedrosa. O momento do Vasco aí é muito difícil, 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas, expulsão boba, gol tomado aí logo depois. E pior que isso, um time aí que parece desligado, sem entender a camisa que está vestindo, sem entender a responsabilidade e o tamanho do Vasco da Gama. Eu concordo com o Pedrosa, o problema do Vasco não é só
técnico, não é só o Fernando Diniz, não é só esquema tático, o problema do Vasco é muito de postura, né? Do mental do time do Vasco, responsabilidade que é vestir essa camisa. E essa reta final aí de campeonato não costuma perdoar ninguém. 42 pontos, 3 jogos aí para acabar o campeonato, o Santos chegando, o Vitória chegando, as equipes de baixo estão em crescimento e a gente aí não pode brincar com isso. Não adianta a gente jogar aí toda a culpa no Fernando Diniz se o time do Vasco é o mesmo time que vinha aí jogando muito bem e venceu aí 4, 5 jogos seguidos no campeonato. Da mesma forma que nos últimos 5 jogos também é o mesmo time e o time caiu drasticamente aí de rendimento. Então, é algo mais de mentalidade, de postura dos jogadores. Então, os jogadores, o elenco do Vasco precisa mudar urgentemente. O Vasco voltou a brigar na parte de baixo da tabela, voltou a correr risco de rebaixamento, uma equipe que brigava na parte de cima, buscava uma vaga na Libertadores e está passando aí por esse momento no campeonato. É inadmissível o Vasco estar nessa situação e correr risco aí de rebaixamento a essa altura do campeonato. Então comenta aí, vocês concordam com o Pedrosa, acham que o problema do Vasco é mais mental ou o buraco é mais embaixo? Porque eu quero saber de vocês se o problema do Vasco é o técnico ou se é o elenco, os jogadores aí que estão deixando a desejar e colocaram o Vasco nessa situação. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Tamo junto e que o Vasco reaja, acorde, porque ainda dá tempo aí de se salvar nesse campeonato. Tamo junto, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Saudações vascaínas. Avante Vasco.